A tarde de quinta-feira em São Paulo estava especialmente quente. O ar-condicionado do supermercado Extra da Vila Madalena trabalhava com força total, mas ainda assim o ambiente estava abafado. Henrique Montenegro caminhava pelos corredores com pressa, pegando apenas o necessário. Água mineral, alguns biscoitos cream cracker e um iogurte natural. Tinha uma reunião importante em 40 minutos no escritório em Pinheiros e não podia se atrasar. Era um homem de 32 anos, bem vestido, sempre com pressa. Empresário do ramo de tecnologia, dono de uma startup que finalmente começava a dar lucro depois de 3 anos de investimento pesado. Usava camisa social azul clara, calça social preta e sapatos de couro italiano que custaram mais que o salário mínimo. Seu Audi A4 preto estava estacionado na vaga preferencial lá fora. Henrique não prestava atenção nas pessoas ao redor. Estava no piloto automático, como sempre. Trabalho, reuniões, números, planilhas. Sua vida havia se tornado uma sequência previsível de compromissos e metas. Aos 32 anos, era bem-sucedido financeiramente, mas algo dentro dele se sentia vazio há anos. Foi quando chegou ao caixa que sua rotina foi interrompida. "Por favor, senhor, amanhã eu pago, eu prometo." A voz da menina cortou o ruído do supermercado como uma lâmina. Estava parada em frente ao balcão com uma garrafa de leite Parmalat nas mãos pequenas. Tremia visivelmente. O operador de caixa, um homem gordo de uns 50 anos, já havia lhe dito 3 vezes que sem dinheiro não poderia levar o produto. "Menina, você não pode fazer isso. Isso aqui não é uma loja de caridade", respondeu o homem atrás do balcão de braços cruzados, olhando com impaciência para a fila que se formava. A menina devia ter uns 6 anos, maybe 7 no máximo. Estava descalça, usava uma camiseta rosa desbotada e uma bermuda jeans com remendos nas laterais. Seu cabelo castanho estava amarrado com um elástico velho, algumas mechas escapando e caindo sobre o rosto pequeno e magro. "É para minha mãe, ela está doente. Não temos mais nada em casa", disse com uma voz que tentava ser forte, mas quebrava na última palavra. As pessoas na fila começavam a olhar, algumas com desconforto genuíno, outras com irritação por ter que esperar. Uma senhora idosa resmungou algo sobre esses pais irresponsáveis. Um jovem de boné checou o celular com pressa, claramente querendo que a situação se resolvesse logo. "Você vai ter que deixar isso aí, mocinha", disse o segurança se aproximando. Era um homem alto, magro, com o uniforme azul marinho do supermercado. Não parecia mal, apenas cumprindo seu trabalho. A menina olhou para o segurança, depois para o caixa, depois para a garrafa de leite em suas mãos. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Em vez disso, mordeu o lábio inferior e tentou encontrar uma solução. "Ei!" interrompeu uma voz masculina firme. O silêncio se fez ao redor. Todas as cabeças se viraram. Henrique havia se adiantado na fila, deixando seus produtos sobre a esteira rolante. "Eu pago." Tirou sua carteira de couro da Calvin Klein e retirou uma nota de R$100, colocando-a sobre o balcão sem cerimônia. Nem olhou para o caixa, apenas fixou o olhar na menina que o observava com uma mistura de alívio e desconfiança. O operador de caixa pegou o dinheiro, passou o código de barras da garrafa de leite no scanner e entregou o troco. R$95,40. "Obrigada", murmurou a menina abraçando a garrafa contra o peito como se fosse um tesouro. "Como você se chama?", perguntou Henrique se agachando para ficar na altura dela. "Lúcia." "Para onde você vai, Lúcia?" "Para casa." Henrique notou que ela falava devagar, como se cada palavra fosse pensada antes de sair. Não era timidez comum de criança. Era cautela. Cautela de quem já havia aprendido a não confiar em estranhos. A menina se virou e caminhou em direção à saída. Henrique a viu empurrar a porta de vidro com dificuldade. Era pesada demais para ela. E sair para o estacionamento sob o sol forte da tarde paulistana. Henrique pegou seus produtos, pagou rapidamente e saiu atrás dela. Não sabia por quê. Algo naqueles olhos, naquela voz quebrando ao falar da mãe doente, havia mexido com algo profundo dentro dele. Lá fora, a viu atravessar o estacionamento com pressa, segurando a garrafa com as 2 mãos.
Henrique hesitou por um momento. Tinha uma reunião importante, compromissos, uma vida ordenada esperando por ele. Mas seus pés se moveram por conta própria. Lúcia não caminhava como uma criança que estava passeando ou brincando na rua. Caminhava com propósito, como alguém que conhecia bem o caminho e tinha urgência para chegar. Seus pés descalços tocavam o asfalto quente sem que ela parecesse se importar. Henrique a seguiu a uma distância segura, tentando não parecer ameaçador. Passaram pela rua Harmonia, desceram pela rua Aspicuelta, atravessaram a avenida Fradique Coutinho. A menina conhecia cada esquina, cada semáforo, cada atalho. Caminharam por 20 minutos. Henrique sentiu o suor molhar sua camisa social. Não estava acostumado a andar tanto, especialmente sob o sol forte. Sua vida era feita de carros com ar-condicionado, escritórios climatizados, academias com temperatura controlada. O cenário urbano foi mudando gradualmente. As casas ficaram menores, as ruas mais estreitas, o asfalto em pior estado. Saíram da zona nobre de Pinheiros e entraram numa região que Henrique não conhecia bem. Placas indicavam que estavam próximos ao Capão Redondo, na zona sul. As casas agora eram de alvenaria sem acabamento, muitas com lajes expostas, onde a roupa secava no varal. Cachorros magros dormiam na sombra escassa. Crianças brincavam na rua com bolas murchas e pipas feitas de sacola plástica. Lúcia finalmente parou em frente a um portão de ferro enferrujado, pintado de azul desbotado. Bateu 2 vezes com o punho pequeno e empurrou. O portão não tinha fechadura, apenas um trinco simples. Entrou num corredor estreito entre 2 casas e depois desapareceu atrás de uma cortina florida pendurada como porta. Henrique se aproximou devagar, tentando não fazer barulho. O corredor cheirava a umidade e sabão em pó. Escutou uma tosse forte vindo de dentro da casa. Tosse seca, repetitiva, que ecoava no espaço pequeno. Se espiou apenas por uma abertura entre a cortina e a parede de tijolos sem reboco. O que viu o paralisou completamente. Era um cômodo pequeno, de no máximo 12 metros quadrados. Não havia móveis além de uma mesa de plástico branca, 2 cadeiras de ferro velhas e um fogão de 2 bocas encostado na parede. No chão, um colchão de solteiro coberto por lençóis com estampa desbotada. Uma mulher estava deitada nesse colchão, envolta em várias cobertas apesar do calor. Suava abundantemente, o cabelo grudado na testa. Respirava com dificuldade, com um som sibilante que indicava problemas respiratórios sérios. A garrafa de leite agora estava sobre a mesa de plástico. Lúcia havia se ajoelhado ao lado do colchão e segurava a mão da mulher. "Mãe, trouxe leite." Um senhor pagou. A mulher mal conseguiu abrir os olhos. Quando o fez, Henrique viu íris castanhas afundadas em olheiras profundas. "Um senhor?" perguntou com voz rouca. "Sim. Me seguiu, eu acho, mas não me fez nada. Só pagou." A mulher tentou se incorporar, apoiando-se nos cotovelos, mas uma crise de tosse a venceu. Tossia de forma violenta, segurando o peito com uma das mãos. "Lúcia, você fechou bem a porta?" A menina assentiu com vigor. "Fechei, mãe. Como você ensinou." Henrique ficou parado por um momento, não sabendo o que fazer. Seu coração batia acelerado. Deu um passo para trás, tirou o celular iPhone do bolso e quase discou 192 para chamar uma ambulância. Mas algo o fez parar. Olhou outra vez através da fresta. A mulher havia conseguido se sentar e agora estava de costas para ele. Mas quando virou a cabeça para pegar um copo de água que Lúcia lhe oferecia, Henrique viu seu perfil. Aquele nariz levemente arrebitado, aqueles lábios finos, a curva delicada da mandíbula, o formato das sobrancelhas. Era Cláudia. Cláudia Pereira, a mulher que havia amado intensamente quando tinha 25 anos. A mulher que havia desaparecido de sua vida sem explicação há 7 anos, quando ele estava prestes a embarcar para fazer um MBA no Canadá. O choque foi tão grande que Henrique se apoiou na parede para não cair. Suas pernas tremeram. 7 anos procurando respostas. 7 anos se perguntando o que havia feito de errado, porque ela havia simplesmente sumido. 7 anos carregando a dor do abandono.
e agora a encontrava assim, doente, magra, morando numa favela com uma criança. Respirou fundo 3 vezes, tentando organizar os pensamentos. Depois afastou a cortina de uma vez e entrou. Lúcia se levantou assustada, derrubando o copo de água que se espatifou no chão de cimento. Cláudia olhou em direção à entrada. Quando viu Henrique, seus olhos se arregalaram como se tivesse visto um fantasma. Seu rosto, já pálido pela doença, ficou ainda mais branco. "Henrique", disse com voz quase inaudível. "É você? O que está fazendo aqui?" A pergunta saiu com uma mistura de surpresa, medo e algo que parecia alívio. "A pergunta é, o que você está fazendo aqui?", respondeu ele mais duro do que pretendia. Lúcia recuou, olhou para sua mãe, depois para o homem alto que havia acabado de entrar em sua casa. Seus olhos pequenos se moviam rapidamente de um para o outro, tentando entender a situação. "Vocês se conhecem?", perguntou com a voz fina. Cláudia tentou se levantar do colchão, mas não conseguiu. Suas pernas não tinham força. Uma nova crise de tosse a dominou, desta vez mais violenta que a anterior. "Sai, Lúcia, um momento", disse quando conseguiu parar de tossir. "Não, mãe, você está muito fraca." "Sai", repetiu Cláudia, desta vez com mais firmeza. Lúcia hesitou, mas obedeceu. Saiu do cômodo e fechou a cortina atrás de si. Henrique a ouviu se sentar no chão do corredor, provavelmente encostada na parede. "O que aconteceu com você?", perguntou Henrique, tentando controlar o tom de voz. "Estou doente, só isso." "Só isso?", repetiu ele, incrédulo. "Você morava a 6 quarteirões do meu escritório em Pinheiros e nunca disse nada? Nunca tentou entrar em contato? Não sabia que você havia voltado para São Paulo. Minha mãe te procurou quando voltei do Canadá. Isso foi há 4 anos. Ela me disse que não sabia de você, que havia perguntado para antigas amigas suas e ninguém tinha notícias." Cláudia o olhou por um longo momento. Depois baixou a vista para as próprias mãos. "Sua mãe sabia onde eu estava." "O quê?" "Ela me encontrou antes de eu sair de São Paulo. Me procurou no meu antigo apartamento, me pediu para não te procurar quando você voltasse." Henrique sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo de seus pés. "Isso é mentira." "Não é mentira, Henrique. Ela foi muito clara. Disse que você já tinha sua vida planejada, que não ia querer ficar por minha causa, que eu só ia complicar tudo para você." "Isso é absurdo." "Por que eu acreditaria nisso?" "Porque você já estava no Canadá quando ela apareceu. Eu estava sozinha, confusa, e descobri que estava grávida." A última palavra caiu como uma bomba no cômodo pequeno. Henrique não respondeu. Não conseguia processar a informação. "Lúcia", disse Cláudia com a voz quase inaudível, "é sua filha." "Minha filha?", repetiu Henrique sem se mover, como se as palavras fossem em outro idioma. "Sim", disse Cláudia, olhando diretamente nos olhos dele. "Ela é sua." Henrique ficou parado no meio do cômodo como uma estátua. Sua mente trabalhava freneticamente, fazendo cálculos. 7 anos atrás, eles estavam juntos. Ele havia viajado para Toronto em março. Se Cláudia engravidou em fevereiro, olhou para a cortina fechada como se esperasse que Lúcia aparecesse e confirmasse ou negasse o que sua mãe acabara de dizer. "E por que não me disse?", perguntou, e pela primeira vez sua voz saiu embargada. "Por que não me procurou?" "Quis fazer isso de verdade", respondeu Cláudia. "Mas sua mãe foi muito clara. Me disse que você já tinha tudo arranjado no Canadá, que não queria problemas, que o melhor para todos era eu me afastar e te deixar seguir com sua vida." "Eu estava grávida, Henrique. Tinha 24 anos, estava sozinha e com medo." "E isso te pareceu uma razão suficiente para desaparecer?", perguntou ele, agora com raiva contida. "Eu também me senti abandonada. Você não respondeu minhas mensagens antes de viajar. Foi embora sem nem se despedir direito. Pensei que realmente não queria mais nada comigo." Henrique passou a mão pelo rosto, tentando organizar as memórias. Era verdade. Nas últimas semanas antes da viagem, havia ficado completamente focado nos preparativos. Visto documentos, apartamento para alugar em Toronto. Havia sido frio com Cláudia,
tratando o relacionamento como algo secundário diante da oportunidade profissional. Minha mãe mentiu para nós dois, disse finalmente. Sim. E agora você está sozinha com uma menina de 6 anos neste lugar, doente, sem dinheiro? Pneumonia, disse Cláudia com um suspiro cansado. Os médicos descobriram há uma semana no posto de saúde. Comecei o tratamento pelo SUS, mas não consegui fazer direito. Não tenho dinheiro para os remédios mais caros. Não tenho plano de saúde. Não tenho forças para trabalhar. Henrique se aproximou e se agachou junto ao colchão. Vendo Cláudia de perto, percebeu o quanto ela havia emagrecido. Seus ossos apareciam sob a pele pálida. Suava frio apesar das cobertas. A respiração era trabalhosa. E a Lúcia sabe alguma coisa? Sobre mim? Não. Só sabe que estou cansada. Não quero preocupá-la mais do que já está. Ela faz o que pode para me ajudar. Prepara sopinha quando tem ingredientes. Procura pão na padaria que às vezes doa os que sobraram do dia anterior. Hoje saiu para tentar conseguir leite. E foi você quem teve que pagar. A culpa atingiu Henrique como um murro no estômago. Enquanto ele construía uma empresa de sucesso, morava num apartamento de 200 metros quadrados em Moema e dirigia um carro importado, sua filha estava pedindo comida por aí. Cláudia, você não pode continuar assim. E que outra opção eu tenho? Eu vou cuidar. Do que você está falando? De você, da Lúcia, de tudo isso. Não sei como ainda, mas não vou ficar só olhando. Cláudia o olhou com olhos vermelhos cheios de cansaço e desconfiança. E por que agora? Por que depois de todos esses anos? Por que vi essa menina parada na frente de um caixa de supermercado, implorando por uma garrafa de leite para a mãe doente? Porque isso partiu meu coração. Porque agora sei que ela é minha filha e não posso simplesmente ignorar. Um silêncio pesado preencheu o cômodo. O único som era a respiração difícil de Cláudia e o barulho da rua lá fora. E se eu disser que não quero sua ajuda? Perguntou ela. Então, vou ter que te convencer. Henrique se levantou e caminhou até a cortina. Vou te levar ao hospital hoje. Agora. Não posso deixar a Lúcia sozinha. Ela pode vir comigo ou pode ficar comigo enquanto você se trata. Não sei ainda como vamos resolver, mas você não pode continuar aqui. Sua pneumonia vai piorar. E se me internarem? Então eu fico com a Lúcia. Não vou deixá-la sozinha. Não sou mais o mesmo homem egoísta de 7 anos atrás, Cláudia. Ela o estudou por um longo momento. Está bem, disse finalmente, derrotada pelo cansaço e pela dor. Henrique abriu a cortina. Lúcia estava sentada no corredor, abraçada à garrafa de leite vazia, com a cabeça encostada na parede. Ao vê-lo, se levantou rapidamente. Lúcia, disse ele se agachando para ficar na altura dela, vamos levar sua mãe ao hospital. Ela vai ficar bem, mas precisa de medicamentos mais fortes e descanso. E eu? A pergunta saiu com um medo puro que fez o coração de Henrique se contrair. Você pode vir comigo. Vou cuidar de você enquanto sua mãe fica melhor. Te prometo que não vou te deixar. Lúcia não respondeu imediatamente. Olhou para ele com aqueles olhos grandes e depois olhou para dentro do cômodo, onde sua mãe estava. Mamãe, chamou. Confie nele, filha, disse Cláudia do colchão. Ele é uma pessoa boa. Lúcia se levantou ainda abraçando a garrafa. Não disse mais nada, apenas assentiu com a cabeça. Naquela tarde, o mundo dos três mudou para sempre. O Hospital das Clínicas, na região central de São Paulo, era uma cidade dentro da cidade. Corredores intermináveis, multidões de pessoas, cheiro de desinfetante e urgência no ar. Henrique nunca havia estado ali como paciente ou acompanhante. Sua vida era feita de hospitais particulares, com quartos individuais e atendimento VIP. Mas Cláudia só tinha direito ao SUS. Chegaram de táxi. O Audi de Henrique havia ficado no estacionamento do supermercado. Durante o trajeto de 1 hora no trânsito pesado, Cláudia teve várias crises de tosse. Lúcia segurava sua mão com força, como se pudesse transferir energia para a mãe. Henrique observava as duas pelo retrovisor. Sua filha, era estranho pensar nessa palavra, cuidava da mãe com uma maturidade impressionante para alguém de 6 anos. Sabia exatamente quando oferecer água, quando fazer carinho no braço de Cláudia, quando ficar quieta.
Na recepção do hospital, Henrique tentou acelerar o processo. É uma emergência, disse para a atendente. Ela está com pneumonia grave. Senhor, todos os casos aqui são emergência, respondeu a mulher, sem levantar os olhos da tela do computador. Ela precisa passar pela triagem primeiro. A triagem demorou 2 horas. Cláudia foi classificada como prioridade amarela, urgente, mas não crítica. Depois mais 1 hora para conseguir uma vaga na emergência. Henrique não se movia da sala de espera. Tinha perdido a reunião importante, ignorado dezenas de ligações do escritório, esquecido completamente de sua vida organizada. Lúcia estava sentada ao seu lado, balançando as pernas pequenas que não alcançavam o chão. Quer alguma coisa? Um suco? Um sanduíche? Perguntou ele. Ela negou com a cabeça. Não gosto de hospital. Por quê? Cheira diferente e as pessoas ficam tristes aqui. Henrique olhou ao redor. Ela tinha razão. Havia pessoas chorando, outras dormindo em cadeiras desconfortáveis, crianças com curativos, idosos em macas. Te incomoda estar aqui comigo? Perguntou. Lúcia o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. Eu não te conheço. A frase foi direta como uma bala. Henrique assentiu. Não discutiu. Você tem razão. Mas isso pode mudar se você quiser. Minha mãe disse para confiar em você. E você confia? Lúcia pensou por um momento. Ainda não. Mas você pagou o leite. Henrique sorriu pela primeira vez em horas. É um começo. Passaram-se mais 3 horas. O hospital não parava nunca. Ambulâncias chegavam, pacientes eram levados em macas, famílias inteiras aguardavam notícias. Henrique começou a entender um pouco da realidade do sistema público de saúde. Quando finalmente anoiteceu, um médico residente apareceu. Era jovem, devia ter uns 28 anos, com olheiras profundas e jaleco amarrotado. Família da Cláudia Pereira. Henrique e Lúcia se levantaram. Como ela está? Perguntou Henrique. Estável. A pneumonia está realmente avançada, mas está respondendo bem aos primeiros medicamentos intravenosos. O problema é que ela chegou muito debilitada. Desnutrição, anemia, sistema imunológico comprometido. Ela vai precisar ficar internada? Pelo menos 1 semana, talvez 2, dependendo da evolução. Lúcia puxou a camisa de Henrique. Posso vê-la? O médico olhou para a menina, depois para Henrique. São pai e filha? Henrique hesitou por uma fração de segundo. Sim, podem vê-la, mas só um pouquinho. Uma visita rápida. Caminharam pelos corredores até chegarem à ala de clínica médica. O quarto era coletivo, com 6 leitos separados por cortinas. Cláudia estava no leito 4, conectada a um soro e com uma máscara de oxigênio cobrindo o nariz e a boca. Lúcia se aproximou devagar, como se tivesse medo de acordá-la. Quando Cláudia a viu, abriu um sorriso fraco por baixo da máscara e estendeu a mão. A menina pegou a mão da mãe e não disse nada. Apenas ficou ali, observando-a respirar. Não chorou, mas Henrique viu seus olhos se encherem de lágrimas. Posso ficar aqui com ela? Perguntou. Hoje não, pequena, respondeu o médico. As visitas são só de tarde, das 2 às 4. Mas amanhã vocês podem voltar. Onde vou dormir? A pergunta caiu como uma pedra no silêncio. Henrique percebeu que não havia pensado direito nisso. Cláudia estava internada. Lúcia não tinha mais ninguém no mundo além da mãe. Tem alguém com quem ficar? Perguntou Henrique, já sabendo a resposta. Lúcia negou com a cabeça. Só minha mãe. Henrique respirou fundo. Então você pode ficar comigo. Só por uns dias até ela melhorar. Lúcia olhou para Cláudia, que assentiu fracamente da cama. Está bem, disse a menina. Ao sair do hospital, Henrique chamou um Uber. Durante o trajeto até seu apartamento em Moema, Lúcia não disse uma palavra. Olhava pela janela as luzes da cidade, abraçada à garrafa de leite que não largava desde o supermercado. Você tem fome? Perguntou Henrique. Um pouco. O que gosta de comer? Arroz com feijão, ovo frito, salsicha. Henrique fez uma lista mental. Sua geladeira tinha champanhe, queijos importados, salmão defumado, iogurte grego, nada que uma criança de 6 anos comeria. Vamos parar no supermercado, disse para o motorista.
O apartamento de Henrique, no bairro de Moema, era tudo o que a casa de Cláudia não era. 200 metros quadrados no 15º andar de um prédio moderno. Piso de mármore, móveis de design italiano, vista panorâmica da cidade. 2 suítes, escritório, sala de estar, sala de jantar, cozinha gourmet com ilha central. Quando Lúcia entrou, ficou parada na porta por vários minutos. Não tocou em nada, não perguntou nada. Apenas observava tudo com olhos arregalados. Pode entrar, disse Henrique. Agora é sua casa também. Por quanto tempo? A pergunta o pegou de surpresa. Pelo tempo que for necessário. E se minha mãe não melhorar? Henrique se ajoelhou na frente dela. Sua mãe vai melhorar. Os médicos do hospital são muito bons. Mas e se não melhorar? A insistência na pergunta mostrava que Lúcia já havia pensado nessa possibilidade. Aos 6 anos, já entendia que as pessoas podiam ficar doentes e não sarar. Então nós vamos encontrar uma solução juntos. Lúcia assentiu, mas Henrique viu que ela não estava convencida. Pode deixar suas coisas ali, disse ele apontando para o sofá de couro bege. Não trouxe nada. Henrique se sentiu completamente desajeitado. Como era possível uma criança não ter nada? Nem uma mochila, nem um brinquedo, nem uma roupa extra. Amanhã compramos o que você precisar, disse. Caminhou para a cozinha gourmet, que usava principalmente para esquentar comida delivery. Abriu a geladeira Sub-Zero e olhou as sacolas do supermercado que haviam comprado. Arroz, feijão, ovos, salsicha, óleo, sal. Sabe se sua mãe gostava de sopa de macarrão? Perguntou. Ela fazia com água, sal e um pedacinho de cenoura. Às vezes colocava um cubinho de caldo de galinha. Henrique abriu o armário. Tinha pratos de porcelana francesa, taças de cristal, talheres de prata. Mas nunca havia cozinhado algo do zero em sua vida. Sua alimentação era baseada em restaurantes caros, delivery gourmet e a chefe particular que vinha 3 vezes por semana preparar suas refeições. Acabou procurando no Google uma receita básica de sopa de macarrão. Enquanto a água fervia numa panela Le Creuset, que custara R$ 800 e nunca havia sido usada, voltou a olhar para Lúcia. Ela continuava parada na entrada da sala, abraçando a garrafa de leite vazia. Quer se sentar? Pode ver televisão se quiser. Apontou para a TV de 75 polegadas na parede. Ela deu de ombros e se sentou na ponta do sofá, como se tivesse medo de sujá-lo. Henrique ligou a TV na Globo, onde passava um desenho animado. Lúcia assistiu sem demonstrar muito interesse. A sopa ficou pronta depois de 40 minutos. Henrique provou e percebeu que havia esquecido o sal. Acrescentou uma pitada e serviu em 2 tigelas de cerâmica. Naquela noite comeram sopa sem muito sabor, sentados na mesa de jantar que cabia 12 pessoas. Lúcia não disse se gostou, mas terminou tudo. Henrique mal tocou na sua porção. Estava nervoso, sem apetite, tentando processar tudo o que havia acontecido em poucas horas. Sua cama está pronta, disse quando terminaram. Havia improvisado o quarto de hóspedes, colocando lençóis limpos na cama king size e deixando toalhas no banheiro. Posso dormir com minha mãe amanhã? Perguntou Lúcia. Se o doutor disser que sim, claro. E se ele disser que não? Então você pode ficar aqui até ela voltar para casa. Lúcia assentiu, mas Henrique percebeu que ela estava preocupada com algo mais. O que foi? E se você se cansar de mim? A pergunta saiu com uma simplicidade que quebrou o coração de Henrique. Uma criança de 6 anos não deveria ter que se preocupar se seria rejeitada pelos adultos. Não vou me cansar de você, disse ele, tentando soar convincente. Lúcia o olhou nos olhos por um momento longo, como se estivesse tentando decidir se acreditava nele. Minha mãe disse que você é bom. Sua mãe me conhece bem. Melhor que eu. Por enquanto. Mas isso pode mudar. Lúcia foi ao banheiro escovar os dentes com a escova infantil que Henrique havia comprado no supermercado. Depois se deitou na cama enorme que a fazia parecer ainda menor. Precisa de mais alguma coisa? Perguntou Henrique da porta. Não. Mas ela não fechou os olhos. Ficou olhando para o teto imóvel. Está com medo? Um pouco. Do quê? De tudo.
Henrique entrou no quarto e se sentou na beirada da cama. Quer que eu fique aqui até você adormecer? Lúcia assentiu rapidamente. Henrique se acomodou na poltrona ao lado da cama. O quarto estava em silêncio, apenas com o som distante do trânsito lá embaixo. Henrique? Sim? Por que você me seguiu hoje? Era uma pergunta que ele mesmo havia se feito durante toda a noite. Não tinha uma resposta clara. Porque algo em você me chamou a atenção. O quê? Seu jeito de falar com o caixa. Você não estava fazendo birra nem chorando. Estava tentando negociar, sendo educada. Isso me impressionou. Lúcia ficou quieta por alguns minutos. Henrique pensou que ela havia dormido. Henrique? Sim? Obrigada por pagar o leite. De nada. E obrigada por cuidar de mim. Henrique sentiu um nó na garganta. Obrigado por me deixar cuidar de você. Desta vez, Lúcia realmente fechou os olhos. Sua respiração ficou mais lenta e profunda. Henrique ficou sentado, observando-a dormir. Era impressionante como ela se parecia com Cláudia. O mesmo nariz pequeno, as mesmas sobrancelhas arqueadas, a mesma expressão tranquila quando dormia. Sua filha. Ainda era difícil acreditar. Ficou ali por mais 1 hora, até ter certeza de que ela estava profundamente adormecida. Depois foi para seu quarto, mas não conseguiu dormir. Passou a noite inteira pensando em Cláudia, em Lúcia, em tudo que não havia sabido durante 7 anos. Henrique acordou às 5h30 da manhã, como sempre. Mas pela primeira vez em anos, não foi direto para o chuveiro e depois para o escritório. Ficou deitado, escutando os sons da casa. Tudo estava silencioso. Às 7 da manhã, ouviu passos suaves no corredor. Lúcia havia acordado. Vestiu um roupão e foi encontrá-la na cozinha. Ela estava sentada à mesa, ainda de pijama, com o cabelo bagunçado e os olhos inchados de sono. Bom dia, disse ele. Bom dia. Dormiu bem? Ela deu de ombros. E você? A pergunta o surpreendeu. Era raro uma criança se preocupar com o sono dos adultos. Dormi sim, mentiu. Posso tomar café? Claro. O que gosta de tomar? Leite com achocolatado. Às vezes minha mãe fazia quando tinha dinheiro. Henrique verificou a geladeira. Tinha leite integral, mas não tinha achocolatado. Que tal leite com mel ou leite puro? Leite puro está bom. Serviu um copo de leite para ela e preparou café para si. Também cortou fatias de pão de forma e passou manteiga. Quer ovo mexido? Perguntou. Você sabe fazer? Posso tentar. Henrique quebrou 3 ovos numa frigideira antiaderente e mexeu com uma espátula. O resultado foi aceitável, embora um pouco seco. Tomaram café em silêncio. Lúcia comia devagar, mastigando bem cada garfada. Henrique percebeu que era o jeito de alguém acostumado a não saber quando seria a próxima refeição. Hoje vamos ver sua mãe de novo, disse. O doutor disse que ela está melhorando. Lúcia assentiu, mas não pareceu muito animada. E se ela ainda estiver com aqueles tubos? Provavelmente vai estar, mas isso é normal. Os tubos ajudam ela a respirar melhor. Dói. Um pouquinho, mas os remédios ajudam com a dor. Depois do café da manhã, Henrique a levou ao shopping Ibirapuera. Lúcia nunca havia estado num shopping center. Ficou impressionada com as escadas rolantes, as vitrines iluminadas, a quantidade de pessoas. É sempre assim? Perguntou. Como assim? Tanta gente, tantas lojas. Nos fins de semana fica mais cheio ainda. Compraram roupas numa loja infantil. 3 vestidos, 2 calças jeans, 4 camisetas, um casaco, underwear, meias, 2 pares de tênis. Lúcia experimentava tudo com cuidado, como se as roupas fossem frágeis. Está tudo servindo? Perguntou a vendedora. Está, respondeu Lúcia. Mas é muito caro. A vendedora sorriu. Henrique sentiu vergonha por não ter explicado que dinheiro não era problema. Não se preocupe com o preço, disse para Lúcia. Escolha o que mais gosta. Também compraram uma mochila escolar, material de desenho, alguns livros infantis e um ursinho de pelúcia. Por que está comprando tudo isso? Perguntou Lúcia quando saíram da loja. Porque você precisa. Mas não é minha obrigação? Obrigação de quem? Minha mãe sempre dizia que cada um tinha que cuidar de si mesmo.
Henrique parou de caminhar e se ajoelhou na frente dela no meio do shopping. Lúcia, você tem 6 anos. Não é sua obrigação cuidar de si mesma. É obrigação dos adultos cuidarem de você. Mas minha mãe não conseguia me dar essas coisas. Sua mãe fez o melhor que pôde. Agora eu estou aqui para ajudar. Por quê? A pergunta simples o deixou sem resposta por alguns segundos. Porque você merece ser cuidada. E quando minha mãe melhorar? Vamos continuar sendo uma família, vocês duas e eu. Era a primeira vez que Henrique dizia isso em voz alta, e ao falar, percebeu que realmente era isso que queria. Lúcia o olhou com aqueles olhos grandes tentando decidir se acreditava. Promete? Prometo. No final da manhã foram ao hospital. Cláudia estava acordada e com melhor aspecto. Havia ganhado um pouco de cor no rosto e respirava sem a máscara de oxigênio. Como você está, meu amor? Perguntou quando viu Lúcia. Bem, o Henrique me comprou roupas novas. Lúcia mostrou uma das camisetas orgulhosa. Que bonita! E você, como dormiu? Bem, a cama é muito grande. Cláudia olhou para Henrique com gratidão. Obrigada, disse baixinho. Não precisa agradecer. Preciso sim, sei que isso não é fácil para você. Henrique se aproximou da cama enquanto Lúcia mostrava os desenhos que havia feito para a mãe. Na verdade, está sendo mais fácil do que eu esperava, disse. Ela é uma menina incrível. Ela sempre foi madura para a idade. Teve que ser. Isso vai mudar. Cláudia o olhou questionando. Ela vai poder ser criança agora. A enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Cláudia. Henrique e Lúcia saíram do quarto para dar privacidade. No corredor, Lúcia perguntou. Ela vai ficar boa logo? Os médicos disseram que sim. Mais alguns dias. E depois? Depois vocês vão morar comigo. As duas. Lúcia sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Isso seria bom. Naquela tarde, depois de deixar Lúcia na escola particular, que havia conseguido matriculá-la de última hora, Henrique dirigiu até a Vila Olímpia. Sua mãe, Dona Helena, morava num apartamento de cobertura num dos prédios mais caros da região. Não havia ligado antes. Queria vê-la de surpresa. A portaria do prédio era como um lobby de hotel 5 estrelas. Mármore importado, lustres de cristal, seguranças uniformizados. Bom dia, Dr. Henrique, cumprimentou o porteiro. Dona Helena está em casa? Está sim. Quer que eu anuncie? Não precisa, é surpresa. Subiu ao 20º andar no elevador privativo. Tocou a campainha 3 vezes. Dona Helena abriu a porta vestindo um conjunto de linho branco e joias de ouro. Aos 62 anos, era uma mulher bem conservada, que frequentava salões de beleza semanalmente e nunca saía de casa sem maquiagem. Henrique, que surpresa! Entre, querido. O apartamento de sua mãe era ainda mais luxuoso que o seu. Vista panorâmica da cidade, móveis de antiquário, obras de arte nas paredes. Quer café? Água? Suco? Quero respostas. Dona Helena parou no meio da sala, percebendo o tom sério da voz do filho. Respostas sobre o quê? Sobre Cláudia. A expressão no rosto de sua mãe mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu. O que tem a Cláudia? A encontrei. Dona Helena se sentou numa poltrona francesa sem dizer nada. E encontrei minha filha também. Sua filha? Pare de fingir, mãe. A senhora sabia que Cláudia estava grávida quando me procurou. Henrique, sente-se. Vamos conversar como pessoas civilizadas. Não quero me sentar. Quero que me explique por que mentiu para mim durante todos esses anos. Dona Helena suspirou e se levantou, caminhando até a janela. Onde a encontrou? Isso não importa. Importa que a senhora me disse que ela havia sumido, que não queria mais saber de mim. E não era verdade? A senhora sabe que não era verdade. A senhora procurou ela antes de eu voltar do Canadá. Disse para ela se afastar de mim. Dona Helena ficou em silêncio por vários minutos, olhando pela janela. Fiz o que achei melhor para você, disse finalmente. Como assim melhor para mim? Henrique, você tinha 25 anos. Estava construindo uma carreira brilhante. Tinha acabado de fazer um MBA numa das melhores universidades do mundo. As empresas brigavam para te contratar. E daí?
E daí que aquela moça não combinava com seu futuro. Henrique sentiu uma raiva crescer dentro dele. Não combinava como? Ela era de família simples, Henrique. Pais operários, estudava numa faculdade particular de segunda linha com bolsa. Não tinha o mesmo nível social. Eu amava ela. Você era jovem, confundia a atração física com amor. E quem era a senhora para decidir isso por mim? Dona Helena se virou e o encarou. Eu era sua mãe. Era minha obrigação te proteger de decisões que ia se arrepender mais tarde. Decisões como ter uma filha com a mulher que amava. Uma filha que ia te prender num relacionamento sem futuro. Henrique teve que se segurar para não gritar. A senhora roubou 7 anos da minha vida. 7 anos da vida da minha filha. Henrique, seja racional. Você construiu uma empresa de sucesso, tem uma vida estável, dinheiro, prestígio. Se tivesse ficado com ela, estaria lutando para pagar as contas até hoje. E qual o problema de lutar para pagar contas se fosse com as pessoas que amo? Você não entende agora, mas vai entender quando for mais velho. Mãe, eu tenho 32 anos. Não sou mais uma criança para a senhora tomar decisões por mim. Dona Helena voltou a se sentar. E agora? O que pretende fazer? Agora vou cuidar da minha filha e da Cláudia. Cláudia está bem? Está internada com pneumonia no Hospital das Clínicas. Pela primeira vez, Dona Helena pareceu genuinamente preocupada. É grave? É grave. Ela estava morando numa favela desnutrida, sem dinheiro para tratamento médico. Henrique, isso é terrível, mas não é sua culpa. Não? E de quem é? Dona Helena ficou sem resposta. Henrique caminhou em direção à porta. Onde vai? Cuidar da minha família. Henrique, espere. Podemos conversar sobre isso. Se você quer ajudar financeiramente, posso... Não é sobre dinheiro, mãe. Então, é sobre o quê? É sobre amor. Algo que a senhora parece não entender. Henrique saiu do apartamento sem se despedir. No elevador, respirou fundo várias vezes, tentando se acalmar. Havia perdido 7 anos, mas não perderia mais nenhum dia. As semanas seguintes passaram numa rotina nova para os 3. Henrique havia reorganizado completamente sua vida profissional. Delegou a maioria das decisões para seus sócios, passou a trabalhar mais de casa e reduziu drasticamente o número de reuniões presenciais. Todas as manhãs, levava Lúcia à escola. Todas as tardes iam juntos visitar Cláudia no hospital. Todas as noites jantavam juntos e Henrique a ajudava com as lições de casa. Lúcia estava se adaptando à nova vida melhor do que ele esperava. Na escola, havia feito amigos rapidamente. Em casa, estava perdendo gradualmente a timidez. Começou a fazer perguntas sobre tudo. Por que o céu era azul, como funcionava o elevador, onde nasciam os bebês? Henrique, disse ela uma noite, enquanto faziam juntos um quebra-cabeças de 1000 peças na mesa da sala. Sim? Você gostava da minha mãe quando eram namorados? Era a primeira vez que ela fazia uma pergunta direta sobre o relacionamento entre ele e Cláudia. Gostava muito. Mais que de chocolate? Henrique riu. Muito mais que de chocolate. E por que não ficaram juntos? Henrique parou de procurar peças do quebra-cabeças. Porque eu tive que viajar para estudar em outro país, e quando voltei não consegui encontrar sua mãe. Mas agora encontrou. Agora encontrei. E vão ficar juntos de novo? A pergunta o pegou desprevenido. Henrique ainda não havia pensado direito sobre o futuro do relacionamento com Cláudia. Estava focado em cuidar dela e de Lúcia, em resolver as questões práticas. Mas obviamente uma criança de 6 anos pensaria nessas coisas de forma mais simples. Não sei, Lúcia. Primeiro sua mãe precisa ficar boa. Depois a gente conversa sobre essas coisas. Eu gostaria que ficassem juntos. Por quê? Porque aí seríamos uma família de verdade. Henrique olhou para ela. Estava concentrada no quebra-cabeças, encaixando uma peça azul que completava um pedaço do céu. Lúcia, nós já somos uma família de verdade. Como? Família não é só quem mora na mesma casa. Família são as pessoas que cuidam umas das outras, que se preocupam, que se amam. E você se preocupa comigo? Me preocupo muito. E me ama. Henrique parou completamente o que estava fazendo. Era a primeira vez que alguém lhe perguntava isso
de forma tão direta. Estou aprendendo a te amar, disse finalmente, e cada dia que passa gosto mais de você. Lúcia sorriu e voltou a procurar peças do quebra-cabeças. Eu também estou aprendendo a gostar de você. Naquela noite, depois que Lúcia dormiu, Henrique se sentou no escritório e fez uma lista de todas as coisas que precisava resolver. Documentação legal de Lúcia, certidão de nascimento, escola, plano de saúde, tratamento médico completo para Cláudia Moradia, adequada para as 3. Seu apartamento tinha só 2 suítes. Conversa séria com Cláudia sobre o futuro terapia familiar. Todos eles precisariam de ajuda para processar a situação. Estava no meio da lista quando o telefone tocou. Era o hospital. Doutor Henrique, é sobre a paciente Cláudia Pereira. O coração de Henrique disparou. O que aconteceu? Ela teve uma crise respiratória há 1 hora. Está estável agora, mas precisamos conversar com a família. Vou aí agora. Henrique olhou para o quarto onde Lúcia dormia. Não podia deixá-la sozinha, mas também não podia levá-la ao hospital no meio da madrugada. Ligou para Carmen, a empregada de sua mãe, que às vezes fazia trabalhos extras. Carmen, sei que é muito tarde, mas preciso de um favor urgente. 20 minutos depois, Carmen estava no apartamento cuidando de Lúcia, que nem acordou com a movimentação. No hospital, Henrique encontrou Cláudia acordada, mas visivelmente mais fraca. Havia voltado a usar a máscara de oxigênio. Como você está? Perguntou-se sentando ao lado da cama. Cansada, respondeu ela com voz abafada pela máscara. Muito cansada. O médico plantonista explicou que a pneumonia havia se complicado. Havia sinais de insuficiência respiratória. Precisariam intensificar o tratamento. Quanto tempo mais? Perguntou Henrique. Difícil dizer. Pode ser 1 semana, podem ser 2 meses. Depende de como o corpo dela vai responder. Quando ficaram sozinhos, Cláudia pediu para Henrique se aproximar. Preciso te pedir uma coisa, disse tirando a máscara por alguns segundos. O que for. Se alguma coisa me acontecer, não vai acontecer nada. Henrique, me escuta. Se alguma coisa me acontecer, quero que você fique com a Lúcia. Óbvio que vou ficar com ela, ela é minha filha. Não é óbvio. Legalmente, você não tem nenhum direito sobre ela. Henrique não havia pensado nisso. No Brasil, apenas a mãe estava registrada na certidão de nascimento de Lúcia. O que preciso fazer? Reconhecimento de paternidade. Tem que ir ao cartório e registrar seu nome como pai dela. E você concorda? Henrique, foi por isso que deixei você entrar na nossa vida. Porque sei que você vai cuidar bem dela. Vou fazer isso amanhã mesmo. Cláudia colocou a máscara de volta e fechou os olhos. Tem mais uma coisa, disse depois de alguns minutos. Fale. Escrevi uma carta para a Lúcia. Está na gaveta do criado mudo da minha casa. Se eu não conseguir entregar pessoalmente, você vai conseguir. Mas se não conseguir, quero que você dê para ela quando achar que é a hora certa. Henrique assentiu. Sai, Henrique. Sim? Obrigada por ter aparecido naquele supermercado. Obrigado por ter me deixado aparecer. No dia seguinte, Henrique foi ao cartório de registro civil com todos os documentos necessários. O reconhecimento de paternidade foi mais simples do que esperava. Em 2 horas, Lúcia oficialmente tinha um pai. Quando saiu do cartório com a nova certidão de nascimento nas mãos, sentiu uma responsabilidade nova e assustadora. Agora, legalmente, Lúcia era sua filha. Não importava o que acontecesse com Cláudia. Ele seria responsável por ela para sempre. À tarde foram visitar Cláudia. Lúcia levou um desenho que havia feito na escola. Uma casa com 3 pessoas na frente de mãos dadas. Somos nós, explicou. Você, eu e o Henrique. Cláudia sorriu, mas Henrique viu lágrimas nos olhos dela. Está muito bonito, amor. Quando você sair do hospital, vamos morar todos juntos? Cláudia olhou para Henrique, que assentiu discretamente. Sim, meu amor. Vamos ser uma família. Lúcia ficou animada o resto da visita, contando sobre a escola, os amigos novos, as coisas que estava aprendendo. Quando saíram no corredor, ela perguntou para Henrique: por que minha mãe estava chorando? Às vezes as pessoas choram quando estão felizes. Ela estava feliz? Acho que sim. E você? Está feliz?
Henrique parou de caminhar e olhou para ela. Sabe que sim, estou feliz. E pela primeira vez em anos, era verdade. 2 semanas depois, Cláudia finalmente recebeu alta do hospital. Henrique havia alugado uma casa em Moema, próxima ao seu apartamento, com 3 quartos e um jardim pequeno onde Lúcia podia brincar. No dia da alta, os 3 foram juntos para a casa nova. Lúcia correu de quarto em quarto, explorando cada canto. "Este é o meu quarto?" perguntou abrindo a porta do menor dos 3 quartos. "É", respondeu Henrique. "Gostou?" "Gostou? É o quarto mais bonito do mundo." Henrique havia mobiliado tudo antes da chegada delas. Cama infantil com dossel, escrivaninha, estante cheia de livros, caixa de brinquedos, tapete colorido. Cláudia estava mais fraca depois da internação, mas visivelmente aliviada por estar fora do hospital. "Henrique, isso tudo é demais", disse olhando a sala mobiliada com sofás novos, televisão, mesa de jantar. "Não é demais, é o que vocês merecem." "Não sei como vou te pagar." "Não vai me pagar, somos uma família agora." Cláudia se sentou no sofá ainda cansada. "Precisamos conversar", disse. "Sobre o quê?" "Sobre nós, sobre o que somos agora." Henrique se sentou ao lado dela. Lúcia estava brincando no quarto, então podiam falar livremente. "O que você quer saber? Se você quer realmente isso ou se está aqui só por causa da Lúcia?" Era uma pergunta justa. Henrique havia se perguntado a mesma coisa várias vezes. No começo, era só por causa da Lúcia, admitiu. "Mas agora é por vocês duas." "Henrique, eu não sou mais a mesma mulher de 7 anos atrás. Eu também não sou o mesmo homem. Essas semanas foram difíceis para mim. Ver você cuidando da Lúcia, nos visitando todos os dias, me fez lembrar do que sentíamos um pelo outro. E isso é ruim? É confuso. Não sei se o que estou sentindo é gratidão ou se é amor." Henrique pegou a mão dela. "Temos tempo para descobrir. E se descobrirmos que não dá certo? E se tentarmos e não conseguirmos ser um casal de novo? Então continuaremos sendo família de outro jeito. O importante é a Lúcia. Ela precisa dos 2. E você? Do que precisa?" Henrique pensou por um momento. "Preciso de tempo. Tempo para conhecer vocês duas de novo. Tempo para vocês me conhecerem. Tempo para construirmos algo novo juntos." Cláudia sorriu. "Isso parece bom." Naquela noite, jantaram juntos pela primeira vez como família. Henrique havia aprendido a cozinhar algumas coisas simples: macarrão com molho de tomate, frango grelhado, arroz com feijão. "Está gostoso", disse Lúcia. "Melhor que a comida do hospital", concordou Cláudia. Depois do jantar, assistiram a um filme infantil na televisão. Lúcia se sentou entre os 2 no sofá, abraçada ao ursinho que Henrique havia comprado. "Posso fazer uma pergunta?", disse ela no meio do filme. "Claro", responderam os 2 ao mesmo tempo. "Vocês vão se casar?" Henrique e Cláudia se entreolharam por cima da cabeça dela. "Por que quer saber?", perguntou Cláudia. "Porque na escola, a professora disse que quando 2 pessoas se amam muito e moram juntas, elas se casam." "E se não se casarem?", perguntou Henrique. "Então não se amam muito." A lógica simples de uma criança de 6 anos. "Lúcia", disse Cláudia, "existem muitos tipos de amor e muitas formas de ser família." "Mas vocês se amam?", Henrique olhou para Cláudia. Ela o olhou de volta. "Sim", disse ele. "Nos amamos." "E me amam." "Te amamos mais que tudo", disse Cláudia. "Então somos uma família que se ama." "Somos", confirmou Henrique. "Mesmo sem casamento?" "Mesmo sem casamento." Lúcia pareceu satisfeita com a resposta e voltou a prestar atenção no filme. Mas Henrique e Cláudia continuaram se olhando, e ambos sabiam que a pergunta de Lúcia havia plantado uma semente que cresceria com o tempo. 6 meses depois, o dia do casamento foi pequeno e íntimo. Apenas Lúcia como dama de honra, o juiz de paz, 2 testemunhas e o fotógrafo. Henrique havia pedido Cláudia em casamento 3 meses antes, numa manhã de domingo, enquanto tomavam café da manhã em família. Nada romântico ou elaborado. Apenas, "Acho que deveríamos nos casar." "Por quê?", havia perguntado ela. "Porque quero que seja oficial. Quero que todo mundo saiba que vocês são minha família."
E eu posso ser madrinha? Havia perguntado Lúcia. Pode ser dama de honra, corrigiu Henrique. É melhor ainda. Agora, 6 meses depois de se reencontrarem num supermercado, os 3 estavam no cartório oficializando o que já sabiam. Eram uma família. Lúcia usava um vestido rosa que ela mesma havia escolhido. Cláudia estava linda num vestido branco simples, com o cabelo preso num coque baixo. Henrique usava terno azul marinho e uma gravata que Lúcia havia ajudado a escolher porque tinha bolinhas engraçadas. Henrique Montenegro, disse o juiz. Aceita Cláudia Pereira como sua esposa? Aceito. Cláudia Pereira, aceita Henrique Montenegro como seu esposo? Aceito. E você, Lúcia, disse o juiz se abaixando para ficar na altura dela, aceita ser parte oficial desta família? Lúcia olhou para Henrique, depois para Cláudia, depois sorriu. Aceito. Então, pelo poder que me confere o Estado de São Paulo, eu os declaro marido e mulher. E vocês 3, uma família unida pelo amor. Henrique beijou Cláudia suavemente. Lúcia aplaudiu e correu para abraçar os 2. Agora posso chamar você de pai oficial? Perguntou para Henrique. Agora pode. Pai! Gritou ela, testando a palavra. Pai! 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 Todos riram. Na saída do cartório, Lúcia segurava as mãos dos 2, balançando os braços. Para onde vamos agora? Perguntou. Para casa, disse Henrique. Nossa casa, corrigiu Cláudia. A melhor casa do mundo, completou Lúcia. Não esqueça de dar like no vídeo e compartilhar com alguém que precise acreditar que os vínculos verdadeiros se constroem passo a passo, mesmo depois da dor. Que uma família não se define apenas pelo sangue, mas pelo amor, cuidado e escolha mútua de permanecer juntos. Se você gosta de histórias que refletem a vida com suas luzes e sombras, suas perdas e redenções, suas segundas chances e milagres cotidianos, te animamos a se inscrever no canal para não perder nenhuma nova publicação. Queremos saber seu nome e de que cidade você está assistindo este vídeo. Escreva nos comentários. Muito obrigado por acompanhar esta jornada conosco. Até a próxima história.